Fala, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha experiência na Corrida Bravos que eu realizei agora no dia 1º de maio de 2022. Foi a primeira vez que eu participei da Bravos. Eu tenho amigos que já tinham feito essa prova anteriormente. Eu conhecia, né, mais ou menos como que era a filosofia dessa prova e esse ano eu decidi fazer. Então, nesse vídeo, eu vou contar um pouco sobre a filosofia, né, da corrida, sobre os obstáculos, e a gente vai conversar se seria possível todas as pessoas realizarem ou se é uma prova mais específica para quem já é treinado. Tá? Então, vamos lá. A filosofia da Bravos, né, basicamente é uma prova que te expõe a situações de superação. Então, o próprio slogan deles, né, já diz supere seus limites, e realmente é o que acontece na prova. E outro ponto importante é que é uma prova, né, que tem como objetivo uma confraternização, a questão do trabalho em equipe, da solidariedade e da ajuda. Porque grande parte das provas, dos obstáculos que a gente tem lá dentro, a gente vai precisar de algum tipo de auxílio, tá? Tem algumas pessoas que podem até completar essa prova sem auxílio? Até pode ter, mas talvez pela experiência que eu tive lá, 90 a 95% das pessoas vão precisar de ajuda em algum momento da prova. Por quê? Porque o nível de dificuldade dos obstáculos não é tão fácil. Existem alguns obstáculos que são, né, de menor complexidade, que você conseguiria realizar, que grande parte das pessoas poderiam fazer, porém, muitos obstáculos exigem um certo nível de treinamento. E não é um treinamento básico, não é um nível de treinamento físico baixo. A gente tem provas, né, que você tem que, por exemplo, pular muro, e alguns desses muros são altos, tá? Subir em corda, algumas cordas menores, mas outras cordas altas, maiores, então que exige, de certa forma, a técnica associada com a força, né? Você pode subir só na força, se você tiver só força, e você pode associar o seu conhecimento da técnica com a força, né, para subir essa corda. E por vezes, algumas dessas cordas são altas. Existem obstáculos que te expõem a alturas altas. Então, por exemplo, quem tem medo de altura, né, pode também ter algum problema com esse obstáculo. Existem obstáculos que você tem que rastejar, por exemplo. Existem obstáculos que te expõem, por exemplo, ao frio, né, como, por exemplo, a piscina com gelo, né, de água gelada. Então, são vários obstáculos ali, né, que vão te expor a algum grau de superação. Agora, em relação, por exemplo, à dificuldade e à complexidade dos obstáculos, eu não acredito, né, que são obstáculos que todo mundo consegue fazer. Tá? Porque algum deles exige muita força, né? Outros deles, associação de força com técnica, por exemplo, potência, força, resistência, né? Então, na verdade, é uma combinação de capacidades físicas que você tem que ter um bom desenvolvimento. Tá? Porque são, teoricamente, ali 5 quilômetros de prova. Dentro desses 5 quilômetros são vários obstáculos. Cada obstáculo ele vai te exigir, né, alguma capacidade física diferente. Então, você tem que ter uma preparação, de certa forma, ampla ali para conseguir realizar esses obstáculos. Quem não consegue, por exemplo, realizar, né, a tarefa, quem não consegue realizar o obstáculo, por exemplo, não vai ser prejudicado, só que vai ter que pagar, né, de outra forma. Nessa que eu fiz, por exemplo, se você não conseguisse completar, né, a tarefa do obstáculo, você pagava burpee, por exemplo. Então, tinha que pagar ali 30 burpees, por exemplo, se você não conseguisse fazer aquele obstáculo e você passava, né, pelo obstáculo. Né? Mas a ideia é tentar fazer. Então, em relação ao nível de complexidade, eu particularmente, pelo que eu vivenciei, tá, não acredito que muitas pessoas, né, sem condicionamento físico, sem um nível de treinamento adequado, conseguiria realizar. Outros obstáculos conseguiria, tá, mas muitos deles
sem um nível de treinamento não faria. Tá? Pelo menos foi a minha percepção pela experiência, né, que eu tenho de forma teórica e também na prática, a partir da realização dessa prova que eu fiz. Outro ponto importante, né, e aí já entra em outra questão. Se a pessoa tem algum tipo de frescura, por exemplo, com sujeira, com lama, a pessoa também ela não vai realizar essa prova. Tá? Porque, por exemplo, essa que a gente fez, né, que foi em Deodoro, né, na Vila Militar aqui no Rio de Janeiro, era uma área muito grande, né, era um campo muito grande, e no dia anterior havia chovido, né, ou seja, choveu no sábado, a prova foi no domingo, e além disso, né, a prova, né, por si só, ela já tem muitas regiões, muitos obstáculos que são com lama, por exemplo, então eles já fazem essa lama de propósito, porque já haveria lama. Né? E nessa prova que a gente fez, eu não sei se foi porque eles também colocaram mais água ou se foi porque choveu num dia anterior. Tinha momentos, né, que a gente fazia a corrida, por exemplo, e a água, né, com lama às vezes chegava na metade da canela. Então, vários pontos a gente tinha, por exemplo, lama, água, né, às vezes mais ou menos na metade, a metade da perna, por exemplo. Então, a parte, por exemplo, né, que é o obstáculo do Vietnã, que você tem que passar por baixo do arame farpado, rastejando. Nessa prova, por exemplo, né, além da lama, a gente ainda teve uma certa elevação de água ali, que eu não sei se foram eles ou se foi da chuva do dia anterior. Então, se a pessoa, né, ela tem algum tipo de frescura com essas coisas, também seria muito difícil para a pessoa realizar, completar essa prova e participar, né, desse evento, por exemplo. Apesar do próprio nome dizer supere os seus limites, né, tem pessoas que teriam algum tipo de problema com essa questão, porque realmente você fica muito exposto à lama, né, nessa que a gente fez, como eu disse, não sei se foi porque choveu no dia anterior, mas vários pontos com lamas, né, e lama de verdade que afunda realmente o pé, e às vezes você vai até a metade da sua perna de profundidade, né, com muita sujeira. Você tem que ficar exposto muitas vezes, às vezes com o rosto, né, na lama, como essa prova do Vietnã, por exemplo. Então, se a pessoa tem algum tipo de problema com essa questão, seria muito difícil também dela conseguir, né, passar ali pelos obstáculos, porque por vezes não, praticamente toda a prova você fica exposto a essa situação. Tá? Então vamos lá, só para a gente fazer um resumo, em relação à complexidade dos obstáculos, não acredito que, que pessoas sem condicionamento físico, sem um nível de treinamento bom, conseguiria realizar os obstáculos, tá? Como eu disse, são subir corda, né? Pular muro, por exemplo, tem coisas com elevação, tem coisas que precisam... Então você precisa de uma capacidade física de uma forma geral, você precisa de potência, você precisa de resistência, você precisa de força, né? Se tiver técnica para realizar os obstáculos, melhor ainda, né? Então a galera do CrossFit, né, que já sobe muita corda, que sobe na barra fazendo muscle up, por exemplo, já ajuda também na questão do muro. Então, se você tem técnica, isso auxilia porque diminui a sua exigência da força. Né? Agora, se você não tem técnica, você vai depender muito da sua força. Então, todas essas questões, de certa forma, para quem já tem técnica e força, ajuda, mas para quem não tem nada disso, quem às vezes foi fazer a prova, né, participar de forma recreacional, foi apenas lá, se interessou e foi fazer, provavelmente teve, né, e terá muitas dificuldades nos obstáculos, porque os obstáculos são exigentes, tá? Não é um obstáculo fácil, né, que você cismou de fazer a prova, vou fazer a prova, vou lá e vou completar. Não é assim, tá? Os obstáculos são exigentes, tem muito obstáculo ali que exige muito da capacidade física, então por isso você tem que ter um certo nível de treinamento, tá? Mas a prova, né, de uma forma geral, é um evento bem interessante, um evento bem legal, exige muito dessa questão, como eu disse para vocês no início, de trabalho em equipe, solidariedade, de ajuda. Então, grande parte dos obstáculos você vai precisar de algum tipo de ajuda. Tem até pessoas que vão fazer sozinha, né, mas
são pessoas realmente altamente treinadas, com uma grande capacidade, porque muitos obstáculos você vai precisar da ajuda de alguém para pelo menos ali completar esse obstáculo, tá? Mas a prova é bem legal, é uma prova aí, é um evento que vale a pena, né? Uma energia muito boa. E quando você vai com a equipe, melhor ainda, que você pode compartilhar ali, você pode ter esse trabalho em equipe, questão de solidariedade, ajudar, né, o seu amigo a completar. E realmente, né, você tem que ali superar vários limites, como eu disse, tanto limites físicos, às vezes limite, né, psicológico, às vezes limite de medo, né, como eu disse, tem provas em altura. Então, é realmente uma superação de limite. E tem essa questão também do outro ponto que eu falei com vocês, né, em relação se a pessoa tem algum tipo de frescura, né, com sujeira, com lama, com essas coisas, ela vai ter um grande problema nessa prova, porque realmente você tem ali várias provas que são na lama. Nessa que a gente fez no Rio, em Deodoro, tinha momentos que a água vinha às vezes na perna ali, até porque choveu no dia anterior também. Então, se a pessoa tem algum problema com essa questão, ou ela vai acabar se superando também, superando seus limites, vai passar por essa dificuldade, ou ela vai ter um grande problema em relação a essa questão.